Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs. Voltamos aí para mais um encontro e gostaríamos que você, desde já, compartilhasse com os seus amigos mais este encontro. Agora vamos falar sobre os sacramentos, fazer uma breve introdução sobre os sacramentos. Nos demais encontros iremos falar de cada sacramento, mas no primeiro momento, uma pequena síntese do que é sacramento. Sacramento, irmãos e irmãs, é um sinal eficaz da graça de um Deus, ou seja, é um sinal eficaz da graça de Deus, sinal visível de uma graça invisível. É um sinal que nós podemos ver diante de uma graça que não tem como ver. Tipo no batismo, você vê a água que é derramada na cabeça daquele que vai ser batizado. E a ação de Deus naquela graça, que é se unir a Deus pelo batismo, onde o Padre fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, une aquele que é batizado a Deus, é uma graça invisível que nós não vemos. Então, os sacramentos, o sacramento é o sinal eficaz da graça de Deus. É um sinal visível de uma graça invisível. Não são apenas sinais, são sinais que realizam aquilo que eles significam. São, portanto, uma ação divina. É a ação de Deus, o sacramento. Também, amados irmãos e irmãs, sacramento, ele tem essa grande graça de nos mostrar que aquele que recebe um dos sacramentos, por exemplo, o sacramento da ordem, ele que nos dá os demais sacramentos. Claro que em alguns, tipo no batismo, o diácono pode também dar o sacramento. Todos têm que passar pelo receber os sacramentos para antes dar o sacramento. Os sacramentos são para todos um encontro com Cristo, que no fundo é o sacramento original. Há sacramentos de iniciação que introduzem na fé, que são o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Há sacramentos de cura, a reconciliação e a unção dos enfermos. E há também os sacramentos de comunhão e do envio, que é o matrimônio e a ordem. Então, são 7 os sacramentos. Sabemos que algumas denominações religiosas, outras igrejas, desses 7 acolhem 2 sacramentos, que é a Santa Ceia e o batismo. Em algumas denominações aceitam esses 2 sacramentos. O batismo, amados irmãos, ele nos une a Cristo. Uma pequena síntese de cada sacramento. O batismo, quando eu sou batizado, eu me uno a Cristo. O sinal visível da água ali, me lavando do pecado original, me une a Cristo de novo. A confirmação, ela nos concede o Espírito Santo. Quando eu recebo ali o Santo Crisma, a confirmação, eu recebo a ação do Espírito Santo. E eu recebo o Espírito Santo para a missão. Então, eu recebo o sacramento para estar em missão. A Eucaristia nos liga a Cristo. Então, quando eu recebo Jesus, eu me uno a Ele. Então, eu estou ali me ligando a Cristo. Eu recebo aquele que era um pedaço de pão, um pouco de vinho, se torna o corpo e sangue de Cristo e me uno a Ele. Ela se torna um em mim, a Eucaristia. A reconciliação nos reconcilia com Cristo. Quando buscamos o perdão dos nossos pecados, nós nos reconciliamos com Cristo. Pela unção dos enfermos, Cristo nos cura, nos fortalece e nos consola. Então, no momento ali difícil, Cristo vem ao nosso socorro, vem curar as nossas enfermidades, vem curar as enfermidades físicas, psicológicas, espirituais. É o Cristo que cura. Então, quando eu busco
o sacramento da unção dos enfermos, o Cristo vem curar, o Cristo vem fortalecer, o Cristo vem consolar. No sacramento do matrimônio, Cristo promete o seu amor no nosso amor, a sua fidelidade na nossa fidelidade. Assim como Jesus fala, né, que ele é fiel à noiva, que é a igreja, o casal tem que ser fiel um ao outro. E o amor que Cristo mostrou pela igreja, o marido e a mulher têm que demonstrar um pelo outro. Pelo sacramento da ordem, os sacerdotes podem perdoar pecados e celebrar a Santa Missa. Então, como eu disse, o padre ele pode perdoar pecados e celebrar a missa. Somente o padre pode fazer isso. Somente o padre pode estar perdoando os pecados, pode estar celebrando a missa. Quem instituiu os sacramentos, irmãos e irmãs? Como falamos há pouco, o sacramento não está na Bíblia, escrito lá cada sacramento. Porém, todos eles têm base bíblica. Todos eles, você vê lá falando daquela pessoa que foi curada porque tocou no manto de Jesus, recebeu uma graça invisível que saía de Jesus. Jesus que tocava os lábios da pessoa e a pessoa voltou a falar. Então a graça invisível acontece porque Jesus age. Então o sacramento ele vem nos mostrar isso. Sacramento ele vem do latim sacramentum e significa um ritual sagrado. Os sacramentos são símbolos, atos que representam realidades espirituais. A maioria das igrejas protestantes aceita os sacramentos, mas com outros nomes, tipo o batismo e a Santa Ceia, e aceitam estes sacramentos. E essas denominações religiosas aceitam, algumas denominam ritual instituído por Jesus, ordenança, ou senão realidade que foi revelada por Jesus, que no caso é o mistério. São esses dois nomes que outras denominações religiosas colocam: ordenança e mistério. E nós, Igreja Católica Apostólica Romana, chamamos de sacramentos. Então, nós temos os 7 sacramentos. 2 são que algumas aceitam, o batismo e a Santa Ceia. Os sacramentos são meios pelos quais podemos nos aproximar da vida e da comunhão com Deus. Então, os sacramentos eles trazem isso a nós, em primeiro lugar, essa certeza de nos unir a Deus. Existe, com isso, uma lógica entre os sacramentos na Igreja Católica. Existe uma lógica. Os sacramentos são todos um encontro com Cristo, que é, no fundo, o sacramento original. Existe essa lógica. O sacramento original, por essência ali, o sacramento é o próprio Cristo. Existem esses sacramentos de cura, de iniciação, sacramentos de cura e sacramento de comunhão, como nós falamos há pouco. Resumindo, os 7 sacramentos em 3, nós chamamos de cura, iniciação, cura e comunhão. Então, amados irmãos e irmãs, a igreja conhece esses 7 sacramentos, a igreja católica. As demais não reconhecem esses 7 sacramentos. Reconhecem somente 2 sacramentos. Nós reconhecemos esses 7 sacramentos. E o Cat nos faz uma pergunta que é interessante. Para que precisamos nós dos sacramentos? Para que nós precisamos dos sacramentos? No Catecismo da Igreja Católica vem este questionamento, mas a resposta é sim. Precisamos dos sacramentos para crescermos para além da nossa vida humana. Precisamos dos sacramentos
para nos tornarmos, através de Jesus e como Jesus, filhos de Deus, em liberdade e glória. Está no Catecismo da Igreja Católica, número 1129. Então, o sacramento, por que nós precisamos do sacramento? Se alguém te perguntar por que o sacramento, é justamente para que nós possamos nos tornar, através de Jesus e com Jesus, para que nós possamos crescer, né, e nos tornarmos libertos e cheios da glória em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, por que pertencem os sacramentos à igreja? Por que não podemos utilizar como desejamos? Os sacramentos são dom de Deus, de Cristo e de sua igreja. É a sua missão celebrar em favor do povo de Deus e preservá-los das atitudes abusivas. Então, é da igreja, o sacramento é da igreja. Jesus confiou as suas palavras aos seus sinais, às pessoas concretas, normalmente os apóstolos, para que possam transmiti-la. Jesus ele não entregou a qualquer um anonimamente. Ele confiou os sacramentos aos apóstolos, para que assim eles pudessem transmitir. Os sacramentos são para a igreja e existem através da igreja. Eles existem para ela porque o corpo de Cristo, que é a igreja, precisa ser constituído, alimentado e aperfeiçoado. Eles existem através da igreja, pois os sacramentos são as forças do corpo de Cristo, como, por exemplo, na confissão, em que o Cristo, através do sacerdote, perdoa os pecados. Então, ele existe por isso. Não adianta você ir lá na sua casa, no quarto, se fechar no quarto e falar, não, eu vou confessar para Deus diretamente. Não adianta. Porque precisa-se da pessoa do sacerdote para absolver os seus pecados. Você pode sim fazer a sua oração particular, fazer ali o seu momento penitencial? Pode, mas somente o sacerdote pode perdoar os teus pecados. Nem o diácono pode perdoar os teus pecados. O sacerdote, o bispo, sim. O diácono não pode perdoar os pecados. Somente o sacerdote. Então, amados irmãos e irmãs, isto é o sacramento para nós. Nós que muitas vezes ficamos perdidos, não respeitamos os sacramentos como deveríamos respeitar. E a lógica que existe, eu volto a dizer, desses sacramentos, e nós devemos trazer para a nossa vida essa lógica do sacramento. O sacramento do batismo nos une a Cristo. Eu vou repetir aquilo que eu falei lá no início, dessa lógica dos sacramentos, como eles estão interligados aqui e que tem uma lógica, não é algo inventado esporadicamente, qualquer pessoa chega, não, existe uma lógica. O batismo, ele nos une a Cristo. A confirmação nos concede o seu Espírito. A Eucaristia nos liga a Cristo. A reconciliação nos reconcilia com Cristo. Pela unção dos enfermos, Cristo cura, fortalece e consola. No sacramento do matrimônio, Cristo promete o seu amor no nosso amor e sua cura e sua fidelidade na nossa fidelidade. Pelo sacramento da ordem, os sacerdotes podem perdoar os pecados e celebrar a Santa Missa. Então, isso tudo, essa lógica você pode encontrar lá no Catecismo Jovem, no Yucat, número 193, página 116 do Yucat. Você pode estar encontrando essa lógica dos sacramentos. Por isso, os sacramentos, amados irmãos e irmãs, busquemos os sacramentos, mas tenhamos um respeito e vivamos aquilo que nos
traz o sacramento, aquilo que é importante para nós. Que ao ser batizado, ali os seus padrinhos se comprometem por você, quando você é criança. Mas quando você recebe a Eucaristia, Crisma, você se compromete com isso. Então, em cada sacramento a gente vai dando passos, mas você começa criança e vai dando passos para a vida eterna. Um dia todos nós vamos partir deste mundo, desta vida. E o sacramento da unção, no momento difícil, de dor, de enfermidade, ele é para nos curar, para voltarmos à vida, ou nos curar, nos levando para a vida eterna, onde o Senhor nos tira do mal deste mundo, dos pecados que vivemos e nos garante, então, a plenitude, a vida eterna. Agradeço aqui, amados irmãos e irmãs, ficamos aqui com mais este encontro e venho agradecer a você que tem nos acompanhado e te peço, compartilhe com outras pessoas, para que outros também possam beber um pouco desta fonte, deste mistério que o Senhor revela a cada um de nós. Então peço a bênção de Deus sobre você, sobre sua família, sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.